Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do NuclearCast, o podcast da Abdan sobre o setor nuclear no Brasil e no mundo. Eu me chamo Larissa Doc Lobo, sou especialista em comunicação corporativa e coordenadora na agência Mais. Hoje estou aqui com o Vitor Ribeiro, ele é consultor estratégico na Timos Energia. Seja bem-vindo, Vitor. Obrigado pelo convite. Maravilha. Vitor, para a gente começar o nosso papo, eu queria, você, né, como consultor, como que você enxerga o papel da energia nuclear dentro de um modelo, né, sustentável para o setor elétrico brasileiro, especialmente considerando os desafios climáticos? Não, perfeito. A energia nuclear ela tem baixíssima emissão e é uma fonte firme, né, segura. Não à toa os data centers, né, eles estão procurando a energia nuclear, né? Então, até eu comentei na minha apresentação, é possível uma relação ganha-ganha, né? Os data centers, eles vão procurar uma fonte firme, né, que é a nuclear. E aí, se forem colocados em pontos estratégicos, essa relação nuclear e data center pode amenizar os curtailments, ao mesmo tempo a nuclear ser pontos de resiliência climática. Então, no evento hidrológico muito severo, os SRMR, né, são os pequenos reatores nucleares, estão em ponto estratégico para recuperar o sistema mais rápido. Então existe essa relação ganha-ganha porque a hidrelétrica ela acaba ganhando armazenamento e aí também ajudando o sistema com serviços ancilares, que são os outros atributos que a rede precisa. Sim, perfeito. E falando justamente dessa complementariedade, né, de fontes, né, a gente tem aqui, né, no Brasil uma forte penetração também da solar, né, da eólica. Como que vocês enxergam essa combinação, né? Até na minha apresentação eu mostrei um exemplo didático, né, da montanha-russa. Os carrinhos da montanha-russa, eólica e solar. Muitos carrinhos na montanha-russa, elas exigem que os trilhos estejam alinhados e a estrutura forte. Então, né, nesse exemplo que eu dei, as fontes rotativas, que é a hidrelétrica e as termoelétricas, elas seriam ali as bases da montanha-russa. E o que acontece? O que aconteceu é que teve um aumento vertiginoso, né, devido aos incentivos, teve muito incentivo à fonte, mas não preparou a rede elétrica em termos de digitalização para saber os pontos quando tinham parar em determinados pontos do sistema, né? E aí a fonte nuclear junto com a hidrelétrica, elas são na nossa analogia ali a estrutura, né, da montanha-russa que mantém os trilhos alinhados para permitir que os carrinhos continuem a participar e crescer, né? Botar mais carrinho nessa montanha-russa. Muito boa a analogia, porque a gente tem a questão das intermitências, né? Também, e a gente precisa de uma base fixa, né? Exato. Ainda mais agora quando, como você falou, com os data centers, né? Que vão demandar uma energia, né, muito maior do que hoje, né? E fixa, né? Constante, né? Exato. Até comentei, nos Estados Unidos eles apostou no data center como vetor de desenvolvimento econômico, né? Então a gente está vendo agora uma segunda onda de data center devido à inteligência artificial. Então é um momento que o Brasil pode se aproveitar desse movimento, né, dos data centers para também aumentar a resiliência da sua rede, né? E aí a nuclear pode ajudar muito. Muito bom. Vocês como, né, consultoria, o que vocês identificam como desafios, né, barreiras que as empresas e o setor como um todo podem enfrentar nesse momento também, né, do Brasil? Isso, como eu comentei, né, teve muitos incentivos à fonte, entrou muito eólico e solar, sem antes preparar a rede em termos de digitalização, são sistemas computacionais, são certos equipamentos, né, na rede. Então a gente ajuda, né, a Timos Energia ela ajuda nesses planos, né, por meio de projetos de desenvolvimento, né, projetos de estudos, né, P&D, né, que é por meio desses projetos modernizar a rede, né. Então são estudos elétricos, são estudos da experiência internacional e aí mostra como pode ter essa relação ganha-ganha, né. Então por meio de aperfeiçoamento de metodologias e aperfeiçoamento de métodos de contratação, que é possível aquele relação ganha-ganha que eu comentei. Sim. E vocês conseguem ver assim algum entrave principal, né, que dificulta, alguma barreira assim? Eu acho assim que o primeiro talvez vencer um pouco a resistência da opinião pública, né?
que a energia nuclear foi demonizada por um certo tempo, né? E agora acho que está percebendo o real valor, né? Então a nuclear, né? Os pequenos reatores nucleares, eles podem ser pontos de resiliência no sistema, né? E é como eu te falei, atrair os data centers para os pontos certos. Agora, Vitor, muito se fala do custo, né, da energia nuclear, né? Mas como que vocês enxergam, né? E podem também explicar para quem nos está assistindo o custo real, né? Porque depende, né, do backup, né, de um armazenamento, né? Uma série de fatores, né? Isso é um tema muito interessante, assim, porque por muito tempo, né, a eólica solar, ela foi a ideia que era uma fonte barata, mas assim, se contabilizar os subsídios, né? E aí eu comentei na minha apresentação, né, a concentração de fontes baseadas em inversores, que é a eólica solar, ela traz uma vulnerabilidade estrutural, porque o sistema elétrico não foi concebido para uma grande concentração, né? E aí você precisa de fontes firmes, né, que a gente chama de fontes síncronas, que a hidrelétrica, a termoelétrica são. E aí quando fala que a nuclear ela é cara, você não está contabilizando o efeito da robustez e resiliência que ela traz ao sistema. Robustez é o sistema aguentar a pancada e resiliência é o sistema se recuperar. Então você repare, por exemplo, naquele blackout que aconteceu na Península Ibérica, teve todo um caos social. Imagine a perda econômica que teve. Então, quando você pega essa métrica da perda econômica pela falta de energia, aí a energia fica barata, né? Então, uma fonte firme mostra que ela vale. Então, por isso que é importante ter a nuclear como fonte de robustez e resiliência. Maravilha. E como é que vocês enxergam essas novas tecnologias dentro do setor, né? Como os SMRs? Em que pé, né, estamos aqui no Brasil, né, em comparação com outros países? No Brasil ele precisa avançar, né, é importante, todas as fontes são importantes, né, até para montar esse mix, né, e é importante que a produção brasileira ela participe, por isso que é importante a Marinha do Brasil, esse incentivo, porque tem a nuclear, né, o SMR ele tem um ponto estratégico, eu até mencionei, né? No planejamento de certos países, eles contam com a possibilidade de um evento extremo. E aí a nuclear tem que estar próximo de centros militares, próximo de data center. Então o Brasil não pode ser apenas um país que compra tecnologias, mas ele precisa desenvolver toda a cadeia nacional, né? Desenvolver mão de obra, né? E pessoas pensando no aperfeiçoamento, né? Perfeito. Agora, falando de forma geral, né, vocês como consultoria, como que está o panorama atual, né, brasileiro em termos de avanços, né, de determinados projetos, né? Então a gente vê a Angra 3, né, aí nesse impasse, comparado também com o mundo, né, como é que a gente está, em que estágio? Assim, então, temos movimentos recentes, né, de aquisição de empresas de nuclear, né. Eu acho que os data centers eles vêm para ajudar, mostra a importância que são fontes, né. O data center Tier 3 e Tier 4 precisa de uma altíssima disponibilidade. Então, por exemplo, quando se fala em soberania, a soberania dos dados também é importante. Então, por exemplo, quando você usa o Waze, né, ele consulta uma base de dados lá na Virgínia, por exemplo, que o data center está lá. Então, soberania é ter os dados aqui também, né? Acontece uma determinada situação, é importante que os dados estejam no Brasil, em data centers que estejam no Brasil, e para isso é importante ter data center e também ter usinas firmes como a USMR. Então eu acredito muito em pesquisa e desenvolvimento, eu acredito muito na ciência. Isso vai atrair muitos cérebros, muita gente nova e competente pensando em acelerar, em aperfeiçoar toda a parte de estudos, implementação e terminar as obras com o mais breve possível de nucleares. E falando também um pouco sobre isso, né, olhando assim para 5 a 10 anos, né, daqui para frente, o que você enxerga assim como plano estratégico de ação, né, que o Brasil precisa olhar agora
para que a gente consiga evoluir e ter um novo panorama. Você tocou num ponto muito interessante, que a Timos Energia ela é especializada em aperfeiçoamento de metodologias e estudos elétricos, né? Então a gente acredita muito, né? Até comentei lá nos Estados Unidos, né? Que eles fazem um planejamento pensando nesse evento que é pouco provável, mas que causa um problema muito grande, né? Que chama problema de cauda, né? Então imagine uma situação de crise climática, né? Um período de muita seca, né? E as hidrelétricas talvez não consigam servir, né? Entregar o que elas podem entregar. E também uma concentração de eólico solar, que eu mencionei, que causa uma vulnerabilidade estrutural quando não por causa da fonte, mas por causa que a rede não foi preparada. Aí é importante ter nesse planejamento esses pontos estratégicos para o SMR entrar. Então esse mapeamento de possíveis eventos, né? Exato. Que o Brasil acaba não olhando muito para isso, né? Porque a gente acha que só, né, desastres acontecem em outros países, né? Perfeito. E na verdade não, né? Exato. Então seria em poucas linhas inserir no planejamento como tratar numa situação dessa de baixa probabilidade e alto impacto. Maravilha. Muito bom. E para a gente finalizar, queria te ouvir também sobre, de forma geral, assim, algum ponto que a gente não tenha tocado, que você acha importante para quem está nos assistindo, sobre o nosso país, né, sobre o setor elétrico. Do ponto de vista, eu me preocupo muito com os jovens, né? A gente percebe que os cursos de engenharia eles estão reduzindo, né? Então o apelo que eu quero falar, assim, jovens, procurem engenharia, se interessar, porque o mundo sempre vai precisar de gente que resolvam problemas e esses vão ser desafios futuros, né? E essa nova geração, né? Trazer a nova geração para o setor, né? Exato, isso aí. Muito bom, muito obrigada, Vitor, pela sua participação aqui com a gente no Nuclearcast. E ficamos aqui com mais um episódio do Nuclearcast. Fique acompanhando as redes sociais da Bidan para assistir aos próximos. Até breve.